Galera, coitado da Nintendo, né? Da Nintendo não, né? Coitado dos fãs, cara. Ultimamente a gente tem acreditado em tudo que é vazamento, né? Eu acho que ó, a Nintendo deixou um tempo a gente sem Nintendo Direct, sem as coisas. E aí parece que a internet tá louca pra acreditar em qualquer vazamento. Primeiro teve aquele do Smash do ano passado, do Grinch. Mas também maior história maluca, cara. Todo mundo acreditou porque, pô, foi muito bem feito. As pessoas que fizeram essa parada aí devem ter passado muito tempo inventando os detalhes. Os caras modificaram página de Wikipedia, modificaram até página de LinkedIn pra fazer esse fake, cara. Como é que pode isso, a criatividade das pessoas? Eu não sou de acreditar muito nos rumores, mas eu tava acreditando no de Direct agora em janeiro. Nossa, teve esse também, né? Todo mundo esperando Direct. Não, Direct em janeiro, dia 31 de janeiro, o nego vai estar esperando aí sair eu incluso, né? Sair um surpresa aí, um Direct Mini. 00:59 do dia 31, tô esperando um Direct. A Nintendo faz o seguinte, quando ela percebe que a gente tá sabendo o que ela vai fazer, ela passa uma rasteira na gente, cara. Eles querem que a gente nunca saiba o que é a próxima coisa, entendeu? E a Nintendo tem esse esquema aqui, tipo, a Direct é amanhã, eles anunciam hoje, entendeu? Ou seja, pode ter amanhã ainda. Expectativa. Pois é, rapaz. Aqui na Bahia você sabe como é, né? O início do ano só começa depois que o carnaval termina. Inclusive eu vi até os seus últimos vídeos aí, com ele que não foram tão bons assim pra Nintendo. Teve aquela lá tragédia de Medellín do Metroid. Ainda bem que estão refazendo o jogo do início, né? Do começo. O Retro Studio, eu espero que faça um ótimo trabalho para depois daqui a alguns anos não vir uma notícia aí dizer que o jogo vai ter que ser refeito de novo. Você achou o que dessa notícia aí, Arthur? Eu na verdade já fiquei meio que com o pé atrás, porque eles anunciaram aquele logo lá do Metroid Prime 4 e nunca mais falaram nada do jogo. Aquilo foi feito na hora, fizeram na hora pra mostrar na E3, né? Só um logo que até, se você olhar, ele não é muito centralizado direito, assim, não sei a palavra certa, mas o design dele não é muito bom, é meio rushado mesmo. Agora, o Direct de janeiro, poxa, você pensar que já saiu o Smash, saiu o Pokémon Let's Go, era de se imaginar que no Direct de janeiro eles iam mostrar o Metroid Prime 4, né? Então, será que eles chegaram a fazer um Direct sobre o Metroid Prime 4, depois olharam e meu, o jogo não tá bom, vamos cancelar tudo, cancela o jogo, cancela o Direct? Não, eu acho que eles já tinham tomado essa decisão já há alguns meses, mas não muitos, eu acho que deve ser uma coisa recente, só que eu acho que, assim, se você for ver, parece até que eles tinham um Direct preparado pra janeiro, porque eles começaram a anunciar várias coisas importantes pelo Twitter. Anunciaram a data de Yoshi pelo Twitter, novo trailer do Yoshi pelo Twitter, anúncio do Mortal Kombat 11, cara, trailer, tudo, não teve nada, podia ter colocado no Direct, mas saiu tudo assim, um monte de coisa começou a sair pelo Twitter. Simbora, né, Coelho? Então vambora? Eu sou o Barril. Eu sou o Arthur, Super Você Tubeia 64. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes. Hoje é um episódio que vocês pediram muito, hein? Todo vídeo o pessoal fala do 3DS, vamos conversar sobre o 3DS. Então hoje a gente vai falar sobre esse videogame histórico da Nintendo, que tá chegando aí nos seus últimos anos de vida aí, e de receber jogos novos, né? Porque vivo ele vai sempre estar nos nossos corações. 3DS, aliás, que vai completar 8 anos de vida no próximo mês, em fevereiro, quando vai sair esse Coelho Cast aqui, né? O 3DS ele foi lançado em 2011, vendeu relativamente bem, só que durante a sua trajetória a Nintendo teve diversos problemas aí com esse portátil, não foi, Arthur? Foi, começando pelo preço, né, que não permitiu que ele tivesse boas vendas iniciais. Até teve no lançamento aquele hype, mas depois ficou mais fraco do que o esperado e eles tiveram que cortar drasticamente o preço. De 250 foi para $170.
tiraram $80 logo no começo, logo nos 6 primeiros meses. Então, realmente foi o primeiro obstáculo do 3DS, né? E foi algo sem precedentes isso, né? Um corte de preço de $80 assim, cara. O Iwata na época chegou a pedir desculpa. Aliás, que saudade do Iwata, né? E ele lançou aquele programa dos embaixadores, né? Porque daí tinha que dar uma moedinha aí pra quem pagou esse preço todo. E eles acabaram esse programa dos embaixadores. Eu acho que hoje em dia, já faz tanto tempo isso que hoje em dia muita gente não sabe. Mas no meu 3DS foi um desses primeiros 3DS que eu comprei, cara. Um amigo meu tava indo pros Estados Unidos na época. Eu falei, cara, peguei minhas economias e dei pra ele porque... pra poder trazer pra mim. E aí, quando eles abaixaram o preço, a Nintendo lançou um aplicativozinho de embaixadores. Então eu tenho lá um aplicativozinho que não faz nada. Ele só diz assim, você é um embaixador, parabéns, você teve o 3DS antes de baixar o preço dele. Mas você teve os jogos também de Game Boy Advance, não foi? Exatamente, eles disponibilizaram um monte de jogo de Game Boy Advance e de... Enfim, que era pra entrar no Virtual Console. Vários deles nunca chegaram a entrar no Virtual Console, na verdade. É impressionante o compromisso que a Nintendo manteve com essas pessoas. Como você compraram um 3DS ainda quando ele era caro, né? Que os jogos disponibilizados para ela, pelo menos a grande maioria, não estão disponíveis para o público. É só para essas pessoas. Mantiveram o compromisso por anos. Anos depois continua, né? Pois é, cara. Eu achei que eles iam acabar vindo eventualmente, mas não vieram mesmo. Então, a Nintendo, ela realmente se importa, assim, né, cara? Quando eles fazem um compromisso, assim, com o consumidor, com o jogador... Pelo menos aí, o que a gente viu no Metroid também, a gente vê uma importância que eles dão, assim, né, pro respeito que as pessoas têm por ele. Qualquer outra empresa, no caso do Metroid, teria lançado o jogo incompleto e para atualizar depois, enfim, ir corrigindo conforme o tempo. É impressionante a atitude da Nintendo de, olha, não tá do jeito que a gente queria, nós vamos começar de novo, vocês vão esperar mais. Então, assim, é a única empresa que faz isso, até onde eu sei. É uma das poucas ainda, né? Que trata o consumidor com o devido respeito que ele merece, né? A Nintendo ainda tem um pouco dessa dignidade, vamos se dizer assim. Agora, Coelho, uma coisa que eu estive pensando aqui é que se tem um console da Nintendo que teve história para contar, foi o 3DS, porque ele passou por 3 gestões diferentes de presidente. Passou pelo Iwata. 4 gestões, né, cara? 4 gestões, porque quando o Iwata morreu, quem entrou de presidente temporário foi o Miyamoto, não sei se você lembra disso. Depois veio o Kimishima e agora tá o Furukawa. Realmente é um console que teve muita história, né, cara? 8 anos não são 8 dias e nem 8 meses, né? E ao longo dessa história, o 3DS ele teve vários altos e baixos. Teve a questão do preço aí que o Arthur falou, que teve um corte ali, acho que foi de 30% logo no início, no seu primeiro ano, porque as vendas estavam fraquíssimas. Agora, uma coisa que eu quero saber de vocês aqui é o seguinte, uma coisa que eu estava analisando. Muita gente fala que o Wii U é o console mais injustiçado da Nintendo. Eu discordo um pouco. Eu acho que o 3DS, no meu ponto de vista, é o console mais injustiçado da Nintendo, porque se a gente for pegar o número de vendas do 3DS, esse ano chega a 75 milhões de unidades. Historicamente falando, o 3DS ele só vendeu mais do que o Game Watch. Fora isso, todos os outros consoles portáteis da Nintendo vendeu mais do que o 3DS. Vocês acham que o 3DS é o console da Nintendo mais injustiçado, levando todo o contexto histórico dele, levando em consideração também a biblioteca, que para mim também é uma biblioteca fantástica? Eu acho que a biblioteca do 3DS é ainda melhor que a do DS original. Se você for ver o DS, ele vendeu o dobro do que o 3DS vendeu até agora, né? Acho que não tem mais tempo hábil para o 3DS fazer mais umas 7 milhões de unidades para alcançar o Game Boy Advance. Então, realmente, ele fica no último lugar de vendas nos portáteis da Nintendo. Tirando o Game Watch é um minigame, então... é diferente, né? E também de uma época que a Nintendo não era tão popular. Então, realmente, em número de vendas, o 3DS poderia ter sido muito melhor. Eu acho que ele merecia ter vendido muito mais. Ainda é um console de muito sucesso e, assim, injustiçado, não sei se seria a palavra correta, porque eu acho que o público compra o que ele vê que tem valor, né? De repente, a Nintendo colocando ele a 250 no começo...
e com o 3D, que algumas pessoas não ligavam. Eu ligo, eu adoro 3D, queria que tivesse um Switch. Mas enfim, não agradou o público como o DS agradou. E também tem smartphones, assim, o mercado mudou também, né? Então eu acho que é um sintoma da época mesmo. Eu não sei nem qual console da Nintendo eu chamaria de injustiçado. Se você olhar os que venderam menos, eles têm algumas falhas que, assim, acho que justificam as vendas baixas, né? Eu chamaria de injustiçado, por exemplo, se a Nintendo lançasse o console e deixasse ele sem jogos, nem tentasse. Mas assim, ela tentou bastante com o 3DS, ela fez muito pro 3DS vender. A biblioteca é incrível, teve apoio de várias third parties japonesas. Eu acho que ele tá num bom patamar, sim. 74 milhões de unidades não é pouco também, considerando esse cenário atual do mercado, né? Eu entendo o que você quer dizer, porque, cara, eu acho que argumentavelmente, talvez, o 3DS tenha a melhor biblioteca da história dos videogames da Nintendo, né? Pra mim é o console definitivo da Nintendo. Eu acho que é o console portátil definitivo do mercado, cara. Do mercado. Em termos de biblioteca, em termos de recursos, não tem outro console pra bater o 3DS. Não tem. Assim, a qualidade dos jogos, se você for olhar, o 3DS, ele paga uma ótima homenagem para a história dos franquias da Nintendo e também na qualidade dos jogos nas franquias mais recentes. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se você pegar Zelda, você consegue no 3DS jogar o Zelda original, né, de Nintendinho, você consegue jogar lá o Zeldinha 2 e pelo Virtual Console, e aí ele tem o Majora's Mask, ele tem o Ocarina of Time, ele tem a Link Between Worlds, que é fantástico, né? Então, assim, ele tem os antigos e ele tem também os mais recentes. E não só isso, mas o 3DS, pra quem não se lembra, ele roda as fitinhas de DS, né? Então você ainda pode jogar os Zeldas de DS nele. E aí você pega os jogos da franquia Mario, também acontece a mesma coisa. Os jogos mais antigos, até o mais recente, que foi o Super Mario 3D Land, que é um jogo fantástico e que deu origem ao Super Mario 3D World, né? Do Wii U, aquele tipo de jogabilidade. Foi um jogo, na franquia Mario, foi historicamente muito importante pro 3DS, porque foi numa época que a Nintendo estava colocando o seu time de designers mais novos para criarem experiências na sua franquia mais importante, que é Mario, né? Então, o time de designer mais experiente não teve qualquer envolvimento com o New Super Mario Bros. 2, por exemplo, que, na minha opinião, é o mais diferente de todos, né? Porque ele tem aquela mecânica toda das moedas. Assim, isso acontece com todas as franquias, né? O 3DS chegou até a ganhar o remake do Xenoblade, cara. Ele tem os melhores jogos do Kirby. Ele tem mais de um jogo de Mario Party. Ele recebeu o Mario Maker, cara. E ele tem franquias excelentes da Nintendo que voltaram da catacumba lá. Por exemplo, o Kid Icarus, cara, que voltou com um jogo fenomenal que é Kid Icarus Uprising. E o 3DS, ele é um dos videogames mais importantes da história da Nintendo. Se você for olhar pelo que ele fez pro legado da Nintendo, o 3DS, ele teve um Super Smash Bros, né? Primeiro o Smash Bros portátil, e que vendeu horrores e trouxe o interesse de muitas pessoas pra franquia Smash Bros. E, aliás, o 3DS fez isso, né? O Smash Bros, ele é um jogo conhecido por trazer interesse das pessoas, né, às franquias. Então, você coloca um personagem lá no Smash Bros e as pessoas geram interesse. O 3DS, como ele estava na mão de de um público muito grande, assim, e muitas crianças, a Nintendo lançou tanto jogo bom pro 3DS que esses jogos ganharam uma importância, né? A franquia ganhou uma importância. Você vê o que aconteceu com Fire Emblem, por exemplo, que era uma franquia que ia morrer, mais ou menos assim, né? Eles resolveram lançar o último jogo pro 3DS, fazer o melhor que pudessem, e aí fizeram e explodiu, e hoje em dia Fire Emblem é uma das franquias mais importantes da Nintendo. Você vê o que o 3DS fez aí pra Animal Crossing. Cara, o 3DS é impressionante, tem tudo, cara. Monster Hunter também. Monster Hunter sempre foi uma franquia forte, mas no 3DS ele explodiu de popularidade e de qualidade nos jogos, e você vê aí que o Monster Hunter World, ele é conhecido hoje por todo mundo, ele saiu pra um monte de plataforma, mas a base do que fez ele crescer e ele ganhar o gosto do público no Ocidente veio todo no 3DS, cara. Então,
assim, Phoenix Wright, apoio de third party. O que a Nintendo não teve de apoio de third party no Wii U, ela teve no 3DS. Então, assim, 3DS é um console impressionante. Eu entendo o que você está dizendo em termos de injustiça por causa disso, porque eu acho que ele realmente poderia ter vendido muito mais. Você vê que a Nintendo utilizou todos os tipos de cartas na manga que ela poderia, né, para poder vender o 3DS. Eles fizeram todos os jogos de first party da melhor qualidade, eles colocaram Virtual Console, eles tiveram muito apoio third party, e aí eles lançaram diversas versões, né, teve o 3DS normal, e depois teve em 2012, no ano seguinte, o 3DS XL, aí no ano seguinte depois ele teve o 2DS, e aí depois veio o New 3DS e o New 3DS XL, e agora a gente tá aí com o New 2DS XL. Então, assim, tem todos os tipos de versões que você pode imaginar que a Nintendo tentou fazer ele para vender, mas ele não conseguiu ultrapassar os números dos outros portáteis da Nintendo, né? Mas Arthur, uma coisa que a gente falou ano passado, quando a gente gravou um cast, era que o 3DS iria morrer ano passado. E não morreu, né? Não morreu, inclusive o presidente da Nintendo falou recentemente que ainda existe planos pro 3DS. Você acha que o 3DS dura até quando? A questão deles falarem que tem planos e que vai continuar e tal, isso eu nunca considero. É só o corporativez, sabe? Eles precisam falar que o aparelho vai durar, senão as pessoas vão parar de comprar de repente. Mas em 2017 eu imaginei que o 3DS ia parar em 2018. Mas desde que anunciaram a nova geração de Pokémon para 2019, eu já tô sabendo. Então eles vão esticar o 3DS até o final de 2019, quando sair a nova geração de Pokémon. E assim, para mim, a minha aposta agora é que é isso, eles vão descontinuar o 3DS para valer mesmo depois que tiver um modelo novo do Switch, que vai ser a versão mini. Acho que eu já estou até adiantando o assunto aqui, mas eu acredito que o Switch é o substituto do 3DS já. Então, não tem dúvida disso desde que eles anunciaram a nova geração de Pokémon para ele, né? E para atender esse público que hoje tem 3DS a $150, $99 se for o 2DS antigo, eles vão fazer um modelo mais barato do Switch, sim. Considerar que vai ser aí final de 2019, o aparelho vai beirar os 3 anos de mercado. As peças, os processos de produção já vão estar mais baratos. Eles vão confortavelmente poder fazer uma versão mais econômica, de repente sem o Joy-Con destacável. Isso é uma coisa que eu falo desde 2017. Eu acredito que isso vai sim acontecer agora no final de 2019, quando tiver a nova geração de Pokémon. Vai ser uma estratégia perfeita se eles tiverem um modelo de 3D, de Switch portátil, né? Menor, mais fácil para carregar, mais barato, para poder acompanhar o Pokémon. Agora, tem um fator também que eu acho que interferiu no prolongamento da vida do 3DS. Eu acho assim, problema, entre aspas, é que o Switch está fazendo muito sucesso. Não é um problema de jeito nenhum. Eles conseguem vender o Switch pelo preço cheio dele. Não precisou ter nenhum corte de preço. Então eles precisam aproveitar essa onda, esse excelente momento que o Switch tem desde que foi lançado de vendas, né? Agora, dezembro, ele simplesmente estourou, bateu recordes aí de venda. Então não faria sentido para eles correr para lançar uma versão mais barata de um console que está vendendo bem a $300. Então eu acredito que 2019 vai ser o fator decisivo. Ou eles lançam primeiro o Pokémon e tenta vender o máximo do Switch a $300 para os fãs de Pokémon, e depois, no ano seguinte, 2020, eles lançam uma versão menor para aquele público que não compra correndo, mas que está esperando um corte de preço. Ou eles simplesmente, dependendo de como for 2019, eles já soltam um novo modelo junto com o Pokémon. Eu acho que o que eu vejo é a vida do 3DS, o destino do 3DS vai ser determinado pelas vendas do Switch em 2019. Se o Switch mantiver o ritmo bom de vendas, pode ser que eles deixem, então, poucos meses depois do Pokémon, essa nova versão do Switch,
que tiraria, na minha visão, o 3DS do mercado de vez. Agora, se ele não vender tão bem, se de repente tiver uma pequena queda, alguma coisa, eles acharem que dá para melhorar, ou eles pensarem, já esgotamos esse público de $300, essa faixa de pessoas que dispostas a pagar esse valor pelo Switch, aí eles começam a considerar, então, junto do Pokémon, esse modelo mais barato. É assim que eu vejo o que eles poderão fazer. Porque o que eles não podem é deixar uma faixa de público sem produto, sabe? Tem pessoas que não vão comprar um console de 300, vão comprar o de 200, tem os que vão comprar de 150, os que esperam cair para $100. Então essas pessoas hoje, elas compram o 3DS, elas já não têm, ou elas compram jogos de 3DS. A Nintendo não pode simplesmente acabar com o 3DS e deixar essa linha, essa faixa de consumidores desprovida, sem um produto para elas. Até correndo o risco deles, sei lá, irem para outro tipo de dispositivo ou passarem a jogar em celular, coisa assim. Eu tava monitorando o ranking de vendas aí semanais e o 3DS nesses últimos tempos tá vendendo até relativamente bem. Em média 80 mil unidades por semana, o que é um número considerável para um console que vai fazer 8 anos agora, próximo mês, entendeu? Então tem essa questão também daquele público que quer um console mais barato, que não quer pegar o Nintendo Switch agora, que querendo ou não, o Nintendo Switch para um portátil, se a gente for utilizar ele como portátil, eu acho ele grande, comparado aos portáteis da Nintendo, entendeu? Então, e a Nintendo também está em um mercado que é só dela. Se a gente for analisar a história aí, a Nintendo sempre dominou o mercado dos portáteis, né? Até essa última geração que ela teve uma concorrência indireta que foi os mobile. E você acha o que, Coelho? Você acha que a Nintendo está esperando a oportunidade certa para decretar a morte do 3DS e anunciar um mini Switch? Assim, eles nunca vão oficialmente decretar a morte de console nenhum, né? Eles nunca fizeram isso. Bom, exceto no Wii U, coitado. Eu acho que o Wii U foi a grande exceção da Nintendo mesmo, porque no Wii U eles decretaram, eles falaram, o Wii U morreu, acabou a produção, morreu. Eu não concordo, viu? Que no Wii U eles fizeram a mesma coisa que nos outros. Porque assim, teve o dia que a Nintendo anunciou, não estamos mais fabricando Wii. Teve o dia que eles anunciaram 3DS, o DS normal encerrou a produção. Eles anunciam isso. Mas eles anunciam quando acontece. Antes, eles não anunciam morte de console. No caso do Wii U, eles esticaram 2016. Foi obviamente um ano em que o Wii U já estava se arrastando com poucos jogos. Eles mantendo, não, o Wii U, o NX vai ser um terceiro pilar, o Wii U vai continuar junto com ele. Então, é só quando parou de produzir o Wii U, inclusive depois que o Switch já estava fazendo sucesso, que aí eles falaram, paramos de fabricar o Wii U. Mas isso é para todos, então eu acho que não teve diferença no Wii U. Bom, você tem razão. Eu acho que a impressão que eu fiquei realmente é porque foi um pouco precoce comparado com o que a gente poderia esperar aí, né, dos consoles da Nintendo, né? Mas no 3DS eu acho que vai demorar bastante isso pra acontecer, até porque tem os jogos third parties, tem o legado aí do 3DS e sempre tem algumas empresas, né, falando em third party, que aproveitam mesmo que o console está começando a ficar sem jogos novos, sem anúncios novos, para anunciar os seus jogos e ganhar um certo destaque, né? Então, a gente pode esperar que empresas menores, isso acontece em todos os consoles. Eu lembro de acontecer isso no PS, até desde o PS2, né? Depois que o console já tá um tempão sem receber jogo nenhum, algumas empresas vão lá e anunciam jogos para aquele console, aí ganham uma certa notoriedade, porque, nossa, esse é o jogo que tá vindo depois de todo mundo, e as pessoas compram. Então, eu acho que o 3DS ainda vai ter uma boa vida, e o Arthur matou, eu acho que perfeitamente. Eu não vejo outra alternativa, além do que ele disse ali, da Nintendo tá esperando o Switch começar a querer abaixar as vendas, porque a Nintendo ela precisa estar nos dois mercados, né? O mercado de high-end, né? Das coisas um pouco mais caras, e o mercado low-end dos produtos mais baratos. Eles precisam atender ao maior número de pessoas possíveis dessa forma. E quem atende esse público low-end hoje em dia não é uma versão mais barata do Switch, é o 3DS, né? Quem quer comprar um videogame bom e que com um preço mais baixo hoje em dia, especialmente na época de Natal, compra o 3DS, né? Para as crianças ali de casa. Eu tô falando isso porque nos Estados Unidos eles fazem muito isso. E o momento que o Switch começar a diminuir as vendas e a Nintendo se sentir
forçada a lançar uma nova versão do Switch, porque isso é inevitável, acontece com todos os consoles, eu acho que vai ser realmente o momento que eles vão colocar alguma coisa um pouco mais barata no mercado e o 3DS vai começar a perder a relevância dele pra Nintendo em termos de caixa, né, de dinheiro entrando pra essas pessoas que preferem comprar o videogame mais barato. Eu acredito que esse momento vai ser 2020, porque existem diversos rumores aí de que a gente vai ter em 2020 o PlayStation 5, o novo Xbox, e a Nintendo precisa lançar ou mostrar algo também que cause impacto na indústria, para ela puxar um pouco da atenção, entendeu? Vamos supor, o Switch esse ano provavelmente vai continuar em alta, porque pelos jogos que tá programado aí para lançar em 2019, né? Luigi Mansion, o Pokémon, o Fire Emblem. Então eu acredito que as vendas do Switch ainda vão continuar alta. Agora, em 2020, que provavelmente vai ter o lançamento do PS5 e do novo Xbox, a Nintendo precisa também anunciar e lançar um hardware novo, que seria um Switch Mini no caso, para chamar atenção e para ganhar também um pouco esse público que vai ficar meio em dúvida se pega o PS5, se pega o novo Xbox ou se pega o Mini Switch ou então um novo portátil da Nintendo. Você acha o que, Arthur? Eu acho que não vai ter nem dúvida de que o caminho da Nintendo vai ser esse. Saindo esses novos consoles, PS4, Xbox novo, Scarlet, sei lá o que, PS5, né? Eles vão ser muito caros. Obviamente vão ser muito caros. De repente a Nintendo tendo a opção do Switch normal a $300 e o Switch mais barato, que tem todos os jogos, até lá ele já vai ter uma vasta biblioteca, já tem hoje, né? Vai ter mais ainda. Eu acho que vai ser um excelente segundo console para todo mundo, como inclusive já é, porque boa parte do público do Switch, tem muita gente que tem só o Switch, mas muita gente também tem o PS4, o Xbox One ou o PC e compra o Switch como segundo console. Até porque esses consoles já lançaram há muito tempo, eles estão no mercado há muito tempo, né? Muita gente já comprou até lançar o Switch. Sobre o 3DS, eu queria dizer uma coisa, assim, eu vejo nos grupos por aí, muitas pessoas ainda torcem pela manutenção do 3DS no mercado e acham que quando a gente dá essas previsões de que o 3DS vai sumir, que a gente está torcendo contra. Não é o caso de torcer contra, eu também amo o 3DS, a gente está falando aqui da biblioteca dele, eu ainda jogo meu 3DS, eu tenho um Switch, jogo 3DS porque tem muita coisa ainda que eu não consegui terminar. Mas a gente está falando olhando a história, né? O 3DS realmente está há muito tempo no mercado, não é típico da Nintendo deixar tanto tempo, e a gente sabe que cedo ou tarde ele vai sair do mercado. Então não se trata de torcer contra, né? É só deixar esse recado que às vezes eu vejo que algumas pessoas ficam chateadas quando a gente fala da morte do 3DS. Como vocês falaram, o 3DS vai ficar vivo nos nossos corações e nas nossas mãos também, nas nossas coleções, vai continuar vivo por muitos anos, né? Ser substituído é o destino de todos os consoles no mercado. Você não acha que a Nintendo vai lançar um Nintendo 2DS XXL, não? Uma televisão DS. Olha, inclusive, essas pessoas também dizem assim, o Switch não é o substituto do 3DS. Se fosse o 3DS já teria saído do mercado. E não é verdade, porque assim, o Super Nintendo, por exemplo, ele saiu em 90 no Japão e 93 e 91 na América. 93 foi no Brasil. Em 93 saiu o Famicom AV e o NES 2, o NES portátil lá, o Top Loader, né? Então, assim, por quê? Era uma opção, acho que era $49 na época. Era aquela que nem você falou, Coelho, a opção para criança mais nova ou para quem está começando, tem aquela faixa de console mais barato. Mesma coisa, todos os outros. O Super NES Baby também era uma alternativa barata quando já... Acho que ele saiu em 97, o 64 tinha saído em 96, então eles lançaram um novo modelo de Super NES para atender essa faixa de consumidores de consoles mais baratos. O 64 ainda permaneceu um pouco, o último lançamento dele foi em 2003, o último jogo que saiu para ele, o GameCube já tinha saído em 2001, então é normal ter esse momento em que os dois consoles se sobrepõem, digamos, no mercado. E é isso que o 3DS está vivendo agora. Ele está sobreposto ao Switch. Mas nunca houve de ter dois portáteis ao mesmo tempo? Até houve sim, como eu falei, o Game Boy Advance. Aliás, eu não falei aqui no cast. O Game Boy Advance teve jogo até 2006, jogos importantes, né? Teve o Modern 3 do Japão, o Final Fantasy VI na América,
E o DS já existia, já estava fazendo o maior sucesso. Então é normal isso, que o 3DS está vivendo agora. Arthur, isso que você tá falando é muito verdade. Inclusive, não só jogos saíram enquanto o 3DS o DS já estava no mercado e, né, fazendo sucesso com o público, com a mídia, mas um novo console do Game Boy saiu também quando o DS já estava no mercado. Então, o DS é de 2005, mas a Nintendo também lançou o Game Boy Micro em 2005, que era aquele Game Boyzinho pequenininho que tinha o tamanho de um cartão de crédito. É meu sonho de consumo até hoje, cara. Eles tinham uma versãozinha que era toda pintadinha de Famicom, né, de Nintendinho japonês. Cara, eu vou nas lojas de antigos aqui no Japão, eu vejo aquele negócio e já fico louco pra comprar. O DS saiu no finalzinho de 2004. Eu lembro que eu trabalhava numa loja, eu lembro de ter visto o 3DS pela primeira vez na mão de um cliente. Foi no finalzinho de 2004, quer dizer, no ano seguinte eles lançaram o modelo do Game Boy Advance. Então, realmente você tá certo. O DS, né, você quis dizer? Desculpe, o DS saiu em 2004 e no ano seguinte saiu o Game Boy Micro. Na verdade foram só 3 anos aí, né? Porque o Advance ele lançou, se eu não me engano, foi em 2001. E logo em 2004 já veio o DS e ele meio que coexistiram. O fato é que depois do 3DS a Nintendo vai ter um outro console portátil. Por quê? Por 2 motivos que a gente já debateu aqui nesse cast, que eu falei no começo. Primeiro, que a Nintendo está em um mercado que é só dela, que ela sempre dominou, que foi o mercado dos portáteis. Ela sempre dominou e o único concorrente dela são os smartphones, os tablets, que é um concorrente meio que indireto. E segundo, que tem a questão também do preço, né? A questão do preço e a questão do tamanho. Você não vai dar para uma criança de 6 anos um Switch para ela ficar andando no meio da rua para derrubar, diferente de um portátil da Nintendo do tamanho do 3DS, que ele é bem menorzinho, cabe em qualquer bolso, apesar do Coelho ter feito um vídeo comprovando que o Nintendo Switch cabe em qualquer bolso, né? Em qualquer bolso, não sei, qualquer bolso meu. Pois é, então tem essa questão, né? A questão do mercado ser só dela, então ela não vai largar esse osso, por mais que o próximo console portátil venda só 50 milhões de unidades, 30 milhões de unidades, é ela e contra aquele concorrente indireto, né? Que é o smartphone. Mas diga aí, Arthur. Mas o que ela não pode fazer, e eu aposto, eu tenho certeza que eles vão ter bom senso de não fazer, é criar uma outra plataforma para concorrer com o Switch, porque se você olhar historicamente, eu sempre bato nessa tecla, os portáteis da Nintendo, em determinado ponto, começaram a competir com os próprios consoles da Nintendo. Na época do Advance já chegou uma qualidade muito boa, assim, os jogos já passaram a ter uma qualidade muito boa, saíram daquela cara de minigame que o Game Boy ainda tinha. Então, e outra, você com a equipe de 10 pessoas, você fazia um AAA do Super Nintendo, um AA, e depois no 64 precisava de 200 pessoas. Então vai aumentando a necessidade de gente, de equipes maiores, né, para fazer os jogos, e chega um ponto em que nenhuma empresa daria conta de sustentar um console e um portátil como plataformas diferentes. A gente viu isso no começo do 3DS, que ele não tinha muitos jogos, começou com remasters, remakes lá do Zelda e do Star Fox, e aí quando o 3DS tinha jogo, o Wii U não tinha, então é bem difícil conciliar isso. Por isso que a minha aposta é que o Switch é o novo portátil da Nintendo e vão ser os mesmos jogos, a mesma plataforma. E inclusive totalmente por esse motivo que você falou, que a Nintendo uniu os 2 times de console e de portátil. O Iwata sabia aí que eventualmente isso não ia ser uma estratégia muito sustentável para a Nintendo, apesar do Red insistir, dizer não, o Switch não é o sucessor do 3DS e tal, mas na verdade é a direção que a empresa parece estar tendendo, né? A não ter um sucessor do 3DS direto, mas também não ter um sucessor do Wii U direto. É o sucessor dos dois, né? Eu acho que faz todo sentido, na verdade. Eu fiz um vídeo também falando que era possível que a Nintendo lançasse esse ano uma versão pequena do Switch,
né? Não necessariamente precisava ser chamado de Switch, mas eu acho que ia rodar alguns jogos do Switch que fosse um pouco mais fraco para ser vendido mais barato. Só que hoje em dia eu já acho que vai ser totalmente ele vai se chamar Switch, né? A Nintendo, ela não tem medo de confundir a cabeça das pessoas com nomes, né? O Wii U já confundiu todo mundo, aí o 3DS teve o 3DS, aí teve o 3DS XL, o 2DS, que jogo que roda em qual jogo. Então, assim, eles não têm medo de confundir a cabeça das pessoas, mesmo que o Switch tenha esse nome por causa dos Joy-Cons que saem, que, né, troca o modo de jogo, que você pode jogar em cima da mesa e depois você pode jogar na televisão. Eu acho que é bem provável que no final do ano eles lancem uma versão portátil agora, né? Sim, por quê? Por causa disso que o Barril falou. Hoje em dia, se você vai comprar um videogame para uma criança muito novinha, o 3DS é mais indicado do que o Switch, porque o Switch ele ainda é uma peça de tecnologia nova e ele ainda é meio frágil, né? Assim, se você derrubar ele, não é a mesma coisa que você derrubar um 2DS, que é meio plástico, assim, né? É bem resistente. Você consegue tacar ele em qualquer lugar. O Switch, ele precisa de um certo cuidado. Agora, Pokémon lança no final do ano. Pokémon é a franquia portátil da Nintendo, ele representa os portáteis da Nintendo. Que momento melhor para lançar um novo portátil, né? Uma nova versão portátil do que o Pokémon da nova geração que vai lançar. Eu acho que é o momento perfeito. Eu acho que a Nintendo tá só esperando o momento certo para poder lançar uma versão dessa, porque eventualmente o 3DS vai começar a perder o interesse, eles precisam colocar outro console mais barato no mercado. E assim, existem rumores de um Switch Pro, mas eu acho que esses rumores do Switch Pro, eles são decorrentes de pessoas que informaram que a Nintendo está preparando uma nova versão do Switch aí com uma tela melhor, uma tela não sei o que, mas essa tela melhor pode ser simplesmente para uma versão portátil. De repente, se eles fazem uma tela um pouquinho menor, com uma qualidade um pouco maior, né? E mais barato, os componentes hoje em dia já estão mais baratos de produzir e tal, porque a Nintendo ela consegue utilizar algumas técnicas para baratear o console. O 2DS em si, apesar dele ser duas telas, é muito interessante porque por trás aquilo ali é uma tela só. Tem gente que acha que realmente é duas telas, mas era mais caro você produzir duas telas independentes para colocar dentro do console do que fazer uma só e emoldurar elas, né, direitinho do tamanho da tela do DS. Então, a Nintendo tem meios criativos de conseguir baratear o console, e eu acho que esse final do ano, se a gente começar a pensar aí de um sucessor pro 3DS, né, esse sucessor vai ser essa versão portátil do Nintendo Switch que a gente já tá esperando há um bom tempo. Eu acho que o momento vai ser no final do ano com o lançamento de Pokémon. Amigos ouvintes, hoje a gente falou realmente sobre a trajetória do 3DS, como é que ele começou, a importância do console para a Nintendo. A gente comentou um pouquinho sobre essa questão dele ser injustiçado ou não, até quando que o 3DS, como a gente conhece hoje, deve estar recebendo jogos, e o que a Nintendo vai fazer com o futuro dos seus portáteis. Eu acho que deu para fechar um ciclo bem legal. Então esse podcast foi muito maneiro, gostei muito do papo aí que a gente teve com o Barrilzeira, nosso mestre aí que iniciou os Coelhos Casts aqui e passou a tocha aí pro Kikyo e o Danilão, né? E também o Arthur do Super Você Tubê 64. Então, Arthur, fala aí pra galera onde é que eles podem te encontrar. Beleza, eles podem me encontrar no meu canal Super Você Tubeia 64, tá meio abandonado lá, mas tá lá, tem alguns vídeos. E, pessoal, muito obrigado pelo convite, gostei muito de participar de mais essa conversa com vocês. É sempre muito proveitosa e é bom trocar ideias sobre o assunto que a gente gosta, né? Que é Nintendo, 3DS, enfim, é o que eu mais gosto de conversar. Então, muito bom, obrigado pelo convite aí, obrigado pelo pessoal todo que acompanhou também até o final. Valeu, Arthur. Eu e o Coelho, a gente agradece aí de você ter aceitado o nosso convite aí mais uma vez. É sempre um prazer, Coelho, participar aqui do Coelho Cast, que é um dos melhores podcasts aí da Nintendo do Brasil e um dos maiores também, né? Eu sei que eu tenho andado meio sumido, mas eu tô na correria e sempre que sobrar um tempo eu vou estar aqui
dando uma canja, vamos assim dizer. Inclusive vou deixar até um spoiler aqui que ainda esse ano vai ter uma edição do Coelho Cast sobre o GameCube e sobre o Nintendo 64, com a participação do Arthur, né, do Super Você Tobel, o Arthur, que é um perito nesses dois consoles, e eu acho que ambos merecem uma edição especial aí no Coelho Cast. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez, Arthur, por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer falar e gravar aqui com você. E Coelhão, muito obrigado, e se me chamar eu vou, pai. Valeu mesmo, Barrizeira, muito bom. E eu queria lembrar vocês, queridos amigos ouvintes, que vocês podem também, que caso você esteja assistindo pelo YouTube, temos a versão de áudio também. Vocês podem ouvir os outros episódios do Coelho Cast, que são muito bons. A gente sempre tenta fazer episódios tópicos que ficam atemporais, né, que não dependem do momento, e vocês vão encontrar a versão de áudio lá. Inclusive vocês podem procurar também no Spotify, em outros agregadores, que vocês conseguem encontrar o Coelho Cast lá também. E se vocês gostam de podcast de Nintendo, eu recomendo também o Nintendo Podcast, que é muito legal, o link vai estar na descrição, e o N-Blast Cast, que também é muito legal. Esses podcasts de Nintendo que eu recomendo bastante vão estar na descrição. E eu queria fazer também um agradecimento muito especial aos apoiadores do canal. Vocês fazem uma diferença enorme aqui na nossa vida, e eu espero que estejam aproveitando aí. É muito bom conversar sempre com vocês lá no Discord. E lembrar a galera que quem for apoiador do canal tem descontos nas lojas apoiadoras aqui, né? A Big Boy Games, para quem quiser comprar jogos em caixinha e mídia física, uma loja muito confiável. E eles têm desconto especial para quem é apoiador. É um desconto que vale o dobro quase do valor do apoio aqui. E a loja 03 Games também, né? Para comprar os jogos digitais. Inclusive eu fiz um vídeo recente explicando como é a forma mais barata de você comprar Switch hoje em dia, os jogos do Switch hoje em dia é digital, né? E os cartões da 03 Games, como eles são distribuidores oficiais, eles conseguem um preço muito bom, mais barato do que comprar no próprio eShop da Nintendo. E então quem foi apoiador aqui do canal ainda tem um desconto maior acima disso, né? Que também é quase o dobro do próprio valor do apoio. E tem a loja Elite Colecionáveis também, que traz action figures e outros produtos diretamente aqui do Japão. Vários colecionáveis para nós, queridos nerds da internet. E eu queria agradecer muito o apoio das lojas e o apoio de vocês, membros aqui do canal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição do Coelho Cast. Forte abraço a todos e valeu! Valeu! Um forte abraço também pra galera da moderação lá no Discord. Tamo junto, gente. Então é isso. Barrilzeira, Arthurzão, um abraço aí, um abraço nossos queridos ouvintes. A gente se vê no próximo Coelho Cast. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu!